Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Olá novamente, queridos. Vamos dar sequência nesta noite à nossa série de exposições em 1 Coríntios. Abra a palavra do Senhor, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos considerar no capítulo 5, os versos 6 a 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Depois de eu ter um problema cardíaco há aproximadamente 8 anos atrás, eu tive que deixar de fazer muita coisa, muitos hobbies que eu gostava, como, por exemplo, jogar vôlei, andar de bicicleta, praticar boxe, etc. Quando eu me vi nessa situação, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, eu já falei isso algumas vezes, o que eu poderia fazer para substituir essas atividades. E a primeira opção que me veio à mente foi culinária. Alguns riem, não sei porquê. Comprei livros, li livros, instrumentos, vi vídeos e não é que deu certo. Eu aprendi bastante. Lembro que nessa época, isso já tem alguns anos, minha esposa e amigos gostaram bastante, porque todo mundo que cozinha quer cozinhar para que os outros comam e achem gostoso, né? Então, eles gostavam bastante nessa época. Esse período durou até que a teologia entrou na minha vida. Depois, não sobrou muito tempo para hobbies. Ainda assim, eu aprendi uma lição naquela época, às duras penas, que é cuidado com os ovos. Isso mesmo. Os ovos de galinha, são um dos mais perigosos ingredientes da culinária. Como, pastor? Olha, ela sabe, que ela balançou a cabeça, ela sabe. Como, pastor, que o ovo pode ser perigoso? É muito perigoso. Você já notou que em programas de culinária os ovos geralmente são colocados em vasilhas de vidro antes de serem utilizados? A razão para isso é porque se você quebrar um ovo e usar um ovo sem perceber que ele está estragado, você acaba estragando a receita inteira. Esse é o grande perigo do ovo. Lembro que aprendi isso em uma vez que eu ia fazer um espaguete à carbonara. Para quem não sabe, é uma das coisas mais fáceis que tem para fazer. O espaguete à carbonara é massa, bacon, tempero e ovos. Pronto, tá aí, tem todos os ingredientes. E aí foi que eu me lasquei todo, porque nessa receita, os ovos são a última coisa, o último ingrediente a ser adicionado. Você frita o bacon ou assa o bacon, tanto faz. Você prepara o macarrão, quando isso aí está tudo pronto, você vai e bate o ovo em cima. E no meu caso, estraga a receita toda se o ovo não estiver bom, né? No texto que vamos considerar hoje, Paulo vai ilustrar por meio da culinária sobre o risco que a igreja sofre ao permitir a perversidade em seu meio, como um ovo podre na receita. É isso que eu queria ver com vocês nesta noite. Então, enfim, vou ler o texto da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda a compreender, Senhor, aquilo que Tu queres comunicar para a Tua igreja nesta noite. Apesar de mim, me usa para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, um breve contexto, porque vocês tiveram uma folga muito grande de 1 Coríntios, um breve contexto que vai se repetir sábado que vem em boa parte. Mas vamos lá.
Nos primeiros 4 capítulos desta carta, que nós consideramos praticamente um ano todo passado, o principal problema enfrentado pelo apóstolo Paulo foi a questão dos comportamentos partidários que havia naquela igreja. Ali, na igreja de Corinto, alguns grupos se ajuntavam, arrogando para si, se achando melhores que os demais. Como consequência deste comportamento equivocado, Paulo exorta a igreja a se arrepender e a buscar a mesma forma de pensar entre todos, unidos em humilde comunhão. O objetivo último da humilde comunhão da igreja, claro, é para buscar a glória de Deus, como Paulo ensina. Agora, no capítulo 5, que estamos considerando algumas mensagens, Paulo muda o foco e começa a tratar de um escandaloso caso de incesto que houve ali na igreja. E por causa desse caso, ele exorta a igreja orienta e exorta a igreja sobre como ela deveria reagir a tão grande imoralidade. Nas 2 últimas mensagens, nos versos 1 a 5 do capítulo 5, Paulo mostrou como aquele pecador, o rapaz lá imoral, não deveria ser aceito na comunhão da igreja. E que a atitude da igreja em ser orgulhosa pelos seus pequenos grupos ou pelos seus grupos, deveria ser transformada em um quebrantamento humilde, diante da seriedade do pecado que havia no meio deles. E como consequência disso, eles deveriam disciplinar aquele irmão, o afastando da comunhão dos santos, para que depois ele fosse restaurado, na expectativa que posteriormente ele fosse restaurado. Hoje, Paulo vai falar do perigo que a igreja de Corinto corria se fosse omissa quanto a esse escandaloso caso de pecado. O primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite, eu chamei de o pecado contamina. O pecado contamina, está lá no verso 6. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler só o verso 6 novamente. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Na primeira parte desse verso, o orgulho de vocês não é bom, Paulo mais uma vez ataca a postura orgulhosa dos coríntios. Aqueles irmãos demonstravam esse orgulho, como já foi dito, adorando seus respectivos grupos e ignorando esse sério problema. Eles olhavam tanto para si mesmos que os problemas passavam batidos. João Calvino comenta que em Corinto eles eram tão orgulhosos como se estivessem vivendo nas condições de uma idade de ouro, quando na realidade estavam rodeados por muitas coisas vergonhosas e impróprias. Eles achavam que tudo estava maravilhoso, já que eles estavam entre os seus grupos, mas o negócio não era bem assim. Antes, a omissão daquela igreja, Paulo precisava alertá-los para o grande risco que estavam correndo. E começa a fazer esse alerta por meio de uma pergunta inquietante. Olha essa pergunta aí no nosso texto. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Aqui, assim como eu fiz no início, Paulo usa uma ilustração muito conhecida da culinária da época, talvez não na nossa, mas da época. Esse fermento, que Paulo se refere também chamado de levedo, consistia de uma massa retida, ou seja, uma sobra de massa que não era levada para a fornada, com as demais massas de fazer pão. Então, quando ele preparava eu não entendo de como fazer um pão naquela época. Eu li, estou tentando interpretar. Então, eles preparavam as massas dos pães. Quando ia assar, eles tiravam uma parte crua ainda. E nessa parte que não era cozida, era acrescentado um líquido, que então era misturado com farinha para dar início ao processo de fermentação. Porém, se este fermento estivesse contaminado por bactérias nocivas, isso ameaçaria a saúde física das pessoas que comessem esse pão que foi usado. Neste caso, então, se tivesse contaminado o fermento, era normal que se desperdiçasse todo o resto da receita, todo o resto
do pão. Com essa vívida ilustração muito conhecida naquela época, Paulo destaca que se os cristãos não agissem rapidamente, o mal da imoralidade poderia contaminar todos. É essa relação que Paulo está falando aqui. Se eles não agissem contra esse pecado rapidamente, aquele mal, a semelhança do que o fermento faz com toda a massa, poderia contaminar a igreja. E isso nos chama a atenção para o grande poder que o pecado tem e os seus resultados danosos, como Paulo mesmo já havia dito de forma bem mais clara e simples em Gálatas capítulo 5, verso 9. Ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. A lógica aqui é bem clara, meus irmãos. Imagine a igreja de Corinto. Se eles aceitassem como normal um rapaz que teve relações sexuais com a mulher do pai, a madrasta, como essa igreja poderia reprovar, por exemplo, sexo antes do casamento? Como essa igreja poderia reprovar adultério? Como uma igreja dessa poderia reprovar fofoca, mentira e etc? Seria impossível. Invertendo um ditado popular muito conhecido, nesse caso o que Paulo está dizendo é que onde passa uma boiada, passa um boi. Se um caso de incesto no meio da igreja não provoca uma reação da igreja, ou seja, se passa uma boiada, quem dirá pecados individuais talvez menos escandalosos do que esse? Assim, a pergunta que Paulo fez: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? É retórica. A resposta esperada para essa pergunta é claro que é sim. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Naturalmente, os coríntios conheciam bem os resultados do fermento infectado e sabiam que a quantidade de fermento era relativamente pequena em comparação à massa toda, mas ainda assim contaminava tudo. Um caso como esse de escândalo sexual certamente tinha o potencial de corromper a comunidade cristã em Corinto. É por isso que Paulo escreve as palavras que nós estamos considerando. E aqui há algumas lições neste primeiro ponto para mim e para você. Nós sabemos que Paulo tem em mente um problema na igreja, nessa passagem que estamos considerando. Mas um princípio geral é aplicável aqui a todos nós individualmente. Muito cuidado com pequenos pecados aceitáveis. Viu que foi 2 aspas aqui. Porque não existe pequeno pecado e também porque não existe pecado aceitável, tá bom? Mas cuidado com esse tipo de pensamento. Às vezes, por não ser um caso tão escandaloso como esse aqui, nós pensamos que uma fofoca, uma olhada indiscreta e cobiçosa para uma moça ou um rapaz, um divertimento ingênuo com piadas imorais, um palavrão no carro quando você está sozinho, uma série romântica que você assiste cheia de sensualidade, uma espiadinha no Big Brother Brasil, porque toda vez que tenho que falar que crente não deve ver Big Brother Brasil, tá bom? Uma espiadinha no Big Brother Brasil, cuidado, porque invertendo agora o ditado, onde passa um boi, passa uma boiada. Ninguém começa a vida de pecado adulterando no casamento, ou roubando, ou matando alguém. Quando isso acontece, o pecado já nasceu há muito tempo atrás no coração. Existe um caminho do pecado. Então você começa, o caminho normal é que você começa abrindo pequenas concessões para o pecado e depois você está matando uma pessoa. É assim. Tiago fala sobre isso. Ele diz lá em Tiago capítulo 1, versos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Olha onde nasce. Olha onde nasce aqui segundo Tiago. No mau desejo. Sendo por este arrastado e seduzido. E então, no verso 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte.
Então cuidado para não fazer concessões por coisas que todo mundo faz. Ah, não, tem um irmão lá da igreja que faz isso. Tem um irmão da igreja que fala aquilo. Tem um irmão da igreja que posta assim. Então eu posso fazer também. Cuidado, meus irmãos. Um pequeno pecado pode contaminar sua vida inteira se você se conformar e se confortar com ele. Agora, partindo do micro para o macro, Paulo está atacando um problema na igreja. E as igrejas correm esse mesmo risco. Por exemplo, o perigo do pastorado feminino e as suas consequências. Se nós temos hoje igrejas que defendem pastorado homossexual, casamento de pessoas do mesmo sexo, etc., é porque lá atrás, algumas décadas, não há muito tempo, mas algumas décadas atrás, a regra bíblica quanto à sexualidade, ela começou a ser quebrada. Por exemplo, o que tem de mal uma mulher ser pastora? O que tem de mal? A mulher não consegue fazer muitas das coisas que o homem faz. O que tem de mal, acima de tudo, é porque desobedece à vontade de Deus. Mas porque se alguns anos atrás, relativizando o rigor da lei, o rigor da palavra de Deus, é porque depois, se você relativiza para isso, por que você não relativiza para um homossexual? Ou para igreja homossexual e etc. É a mesma coisa quanto o perigo de igrejas que permitem ou torna muito fácil o divórcio. Se o divórcio for permitido pelas igrejas, se o divórcio for apoiado por líderes e pastores, como é que uma família passando dificuldade vai permanecer junto? É muito mais fácil se divorciar. É por isso, pela falta, no Brasil, tá? Pela falta do rigor no catolicismo romano, é por isso que o divórcio é uma epidemia no Brasil. A maioria, não é exceção não, tá? A maioria dos jovens que eu converso, a maioria, é incrível isso, inclusive eu, mas a maioria, salvo raras exceções, são de pais divorciados. Isso acontece porque o rigor do casamento foi lá atrás. Não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Agora todo mundo se divorcia. O perigo que algumas igrejas, não sei se você já viu, mas eu já vi, algumas igrejas defendem que é normal o sexo antes do casamento. Alguns falsos mestres, mentirosos, defendem que não tem problema. É um test drive, para você saber se vai dar certo. Não tem problema, no entanto, não tem problema entre aspas, mas isso gera graves consequências. Se você, meu irmão, se você está acostumado a ter uma vida sexual antes do casamento, como infelizmente muitos de nós aqui eu sei que tiveram isso, experimentam isso, ou experimentaram isso aqui, você vai sofrer consequências no seu casamento. Você vai sofrer consequências no seu casamento. E se a regra quanto à sexualidade é quebrada nos púlpitos e nas igrejas, quanto ao antes ou depois do casamento, qual é a regra que perdura? A pureza do casamento, o ser agradável a Deus dentro do casamento não tem valor nenhum se você pode fazer antes. Esse aqui é só alguns exemplos, eu poderia falar muito mais, de como se você permitir, tanto individualmente como se a igreja permitir, conformada um pecado ou conformado um pecado, ele, como o apóstolo Paulo diz, com certeza vai estragar toda a receita ou fermentar toda a massa. No segundo ponto, vamos ver a reação, eu chamei de a reação contra o pecado. Está lá no verso 7, olha o que Paulo diz. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Depois de alertar quanto ao risco que a concessão ao pecado pode gerar, Paulo orienta como a igreja deveria evitar esse mal, essa consequência. Ele diz, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento. Considerando que o fermento representa o mal, o pecado,
os coríntios devem expurgar o mal do seu meio, uma vez que a igreja deve ser, como Paulo ilustra, massa nova e sem fermento. O que Paulo quer dizer quando ele diz que a igreja deve ser como massa nova e sem fermento? Ou seja, isso quer dizer que a igreja foi santificada, separada do pecado, separada do fermento. O pecado, então, não podia ter morada estabelecida e confortável no meio deles. Lembrem da natureza da igreja, como Paulo ensinou no início da carta. Foram, 5 mensagens, talvez só nesse verso aqui que eu vou ler. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Paulo, refletindo sobre a natureza da igreja, descrevendo os seus destinatários, ele diz: olha o que era a igreja de Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, uma igreja que pertencia a Deus, aos santificados em Cristo Jesus. E aqui é uma santificação posicional, aqueles que foram separados para Cristo. E ele continua: e chamados para serem santos, uma santificação processual, aquilo que vai se santificando cada vez mais. Essa aqui, o que Paulo fala, é a natureza da igreja, a igreja que pertence a Deus, que foi separada em Cristo do pecado e que são chamados para caminharem numa vida de santidade. Há lugar nesta instituição para que o pecado viva alegremente, livremente em seu meio? É claro que não. O problema aqui, meus irmãos, que Paulo está alertando, não é um acidente. Eu já falei isso aqui várias vezes. Todos nós pecamos, nós sabemos disso, a palavra sabe disso. Ela diz que se você afirmar que não tem pecado, é mentiroso, não diz a verdade. Todos nós pecamos. O problema não é o pecado, o problema é a conformação com o pecado. A igreja ter erros é normal, nós somos pecadores. No entanto, estar conformado com o pecado é outro problema muito maior. E é isso que Paulo está falando. Lembrem como era o ritual judaico aqui da Páscoa. Antes de celebrar a festa da Páscoa, os israelitas tinham de limpar toda e qualquer partícula de fermento de suas casas, porque o pão da Páscoa tinha que ser sem levedura ou sem fermento. Assim também os cristãos em Corinto deveriam remover todo e qualquer traço do mal no seu meio, para demonstrar que são uma massa nova. O que é essa massa nova? É um povo novo, separado em Cristo. A igreja é um povo separado do mal, separado do fermento em Cristo Jesus. A razão de existir desse novo povo, ou dessa massa nova, aparece na sequência do texto. Está aí, olha lá. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo compacta nessa frase grande quantidade de teologia em uma sentença bastante curta. A imagem da matança do Cordeiro Pascal na véspera, no Cordeiro Pascual, na véspera da ceia da Páscoa, e a morte de Cristo na cruz deve ter surgido naturalmente à mente do apóstolo. Ele lembra então aos coríntios que os israelitas removiam o fermento e somente depois disso, então matavam o cordeiro e passavam o sangue deles nas ombreiras e na verga da porta, conforme vemos em Êxodo 12, 7 e 13. Porém, quando Cristo foi crucificado, ele, como Cordeiro de Deus, tornou-se o sacrifício supremo e final para o povo de Deus. Com isso, o Cordeiro Pascal, Jesus salvou e separou o seu povo do pecado. Logo, a igreja é santificada, e com isso Paulo esperava que seus destinatários compreendessem a analogia e removessem rapidamente aquele irmão pecaminoso de seu meio. Aqui algumas lições também para mim e para você. O pecado e a igreja não podem andar em confortável amizade. Isso aqui parece muito simples e repetido, inclusive eu acabei de dizer, todo mundo sabe, mas pense que a realidade é muito diferente disso, infelizmente.
Nós acabamos de ver recentemente uma suposta igreja cristã liberando bênção sobre o homossexualismo. Eu vou ser mais direto aqui, que a igreja católica, pela palavra do Papa Francisco, liberou bênção sobre o casamento homossexual, que os padres podem abençoar. Isso não parece ser a igreja cristã que Paulo ensina aqui, que não deve andar confortável, que deve expulsar o fermento do seu meio. Igrejas que defendem, por exemplo, teologia da prosperidade, que fazem nós vivermos olhando para este mundo, para as posses desse mundo, também são semelhantes a esta. Não se engane porque tem a bandeira evangélica na frente. Não se engane. O que é o pecado? Não estava aqui, mas eu vou explicar. O que é pecado? Pecado não é só homossexualismo. Pecado não é só pastorado feminino. Como eu já falei, isso é pecado. Mas não é só isso. Pecado é tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. Uma vida cristã cujo alvo, o objetivo, a razão da alegria está na prosperidade, não é pecado, porque não está de acordo com a vontade de Deus. Simples assim. Se eu e você somos crentes, então Jesus morreu para que nós fôssemos livres do pecado. Veja esse lindo ensino de Paulo na carta aos Romanos. Capítulo 5, tem uma divisão aí, a gente vai ler o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6, mas lembrem que a escritura ela não foi feita com capítulos e versículos, tá bom? Isso foi editores posteriores. Então Paulo escreveu uma carta junto. Então quero que você leia o capítulo 5, a partir do verso 20, eu vou ler e você me acompanha. Romanos capítulo 5, verso 20. Olha o que diz. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. O que Paulo está dizendo aqui? Que não tem muito a ver com o nosso contexto, mas o que ele está dizendo aqui? Que a lei de Deus serviu para que o homem tomasse conhecimento da sua transgressão. É isso que ele está falando. Mas, onde aumentou o pecado, ou seja, quando o povo de Deus tomou conhecimento por meio da lei que era pecador, isso foi onde transbordou esse pecado. Paulo diz que transbordou a graça, a fim de que, como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Como o pecado reinou para a justiça, ou como a graça reinou para a justiça para conceder vida eterna? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora a parte mais importante aqui para o nosso contexto é o verso 1 e 2. Aí Paulo, ele usa uma técnica aqui, acho que se eu não me engano o nome é diatribe, que ele imagina um interlocutor lá, alguém falando com ele. E ele traça um diálogo com ele mesmo. E ele diz assim, o interlocutor imaginário de Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se onde teve pecado superabundou a graça, então vamos pecar mais para que tenha mais graça ainda. É o que o interlocutor imaginário pensa. Aí Paulo responde: de maneira nenhuma. Nós, os cristãos, está aqui o ponto, que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aqui não carece de explicação, apenas de repetição. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Com isso, o crente nunca pode estar conformado com o pecado. Pecar te entristece, meu querido, minha querida, te angustia, te faz querer evitar o pecado de toda forma, dói. Quando você usa redes sociais indevidamente, quando você trata mal uma pessoa, quando você se aborrece, quando você fofoca, quando você fala um palavrão, quando você murmura, isso causa uma dor, um sentimento ruim, um desejo de mudar e de não fazer mais o mesmo. Se sim, você está lutando contra o pecado. Agora, se não, muito cuidado, porque você pode ainda ser escravo do pecado. Terceiro ponto.
a alegria dos que vencem. Está lá no verso 8, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aqui, Paulo não está pedindo que a igreja em Corinto observe a celebração da Páscoa judaica, sob pena de que, se ele fizesse isso, estaria negando o poder e a completude da expiação, da morte de Cristo na cruz. Na verdade, Paulo está falando figuradamente sobre a alegria que os cristãos sentem por saber que estão limpos do pecado. A festa a ser celebrada aqui é consequência do estar em Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, perfeito e definitivo. Esta aqui é a razão da celebração aqui, a que Paulo se refere, tanto para o crente quanto para a igreja. E essa grande alegria deve ser vivenciada não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas em uma vida de alegre obediência à vontade de Deus, como Paulo vai dizer na sequência, com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Lembrem, a pureza da mente é um recurso do crente santificado, cujo propósito é amar o Senhor e fazer o que lhe agrada. Paulo chama essa disposição mental de culto racional. O que Paulo está dizendo? Vocês têm que celebrar com alegria. Vocês foram separados pelo Cordeiro perfeito. Então tira o fermento velho e celebre com um fermento novo, um fermento da sinceridade e da verdade. E isso é possível com uma mudança de mente, o culto racional, como Paulo chama lá em Romanos 12, 1 a 2. Portanto, irmãos, eu vou fazer uns acréscimos aqui. Considerando que vocês foram separados por Deus, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o culto racional de todo crente. É isso que Paulo está dizendo. Como consequência disso, não se amoldem, ou seja, não sejam parecidos com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita de Deus, a perfeita vontade de Deus. Aqueles que foram convertidos pelo Evangelho são chamados a viver este culto racional, de forma que experimentam uma completa e verdadeira mudança mental. E como consequência dessa mudança, devem se alegrar sempre no Senhor. E aqui vai algumas aplicações para nós. A alegria deve ser uma marca do cristão sincero. Compreender o que era, o que o crente era antes, e o que estava destinado a ele, o inferno, e entender que Jesus mudou a sua vida, é fonte de infinita alegria. Paulo ensinou isso lá em Filipenses capítulo 4, verso 4 e 5. Texto muito conhecido. Olha o comando, isso aqui é um comando, não um pedido. É um comando. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. E agora ele vai dizer a razão. Porque o crente deve se alegrar. Porque ele deve ser amável. Vai dizer a razão. Perto está o Senhor. Ou seja, esse perto está o Senhor literalmente é ao alcance das mãos. Se isso não alegrar, o que pode alegrar? O que é melhor que isso? Veja quantas razões em Cristo nós temos para ser alegre. Eu não estou dizendo que isso aqui é sempre fácil, não. Nem que eu não me entristeço. Eu estou falando para todos nós aqui. Mas razões para nós nos alegrarmos é o que não falta. Nós sem Cristo, nós éramos ímpios, em Cristo somos justos. Eu disse isso aqui recentemente no domingo à noite. Nós estávamos condenados e agora somos redimidos. Nós éramos escravos e agora somos livres. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, destinados ao inferno, e agora somos filhos de Deus. Nós estávamos mortos e agora em Cristo vivemos. Que mais razões nós precisamos para nos alegrar?
Inclusive, comunicar essa alegria em Cristo Jesus é a razão pela qual os apóstolos anunciaram o Evangelho, apesar dos perigos, perseguições, etc. Vocês sabem que todos foram mortos em perseguição, à exceção de João, que mesmo muito perseguido, morreu de velho. Esses homens anunciavam o Evangelho a despeito de todo este perigo, porque eles queriam comunicar essa alegria para quem cresce no Evangelho. Está lá em 1 João capítulo 1, um texto que eu repito muito porque eu gosto muito. 1 João capítulo 1, verso 3 e 4. Nós, os apóstolos, lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, o Evangelho, para que você também tenha comunhão conosco. A nossa comunhão não é uma comunhão qualquer. É a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O crente que tem comunhão com Jesus não pode estar todo o tempo reclamando, não pode estar todo o tempo descontente, não pode estar todo o tempo murmurando. Se achar um coitadinho, coitado, acontece isso comigo, acontece aquilo comigo, só comigo, choramingar o tempo todo, isso é pecado, isso desagrada a Deus. Não se engane, a vida muito provavelmente não vai ser como você gostaria em muitos aspectos. A minha vida não é como eu gostaria em muitos aspectos, ou talvez a nossa vida não seja como nós gostaríamos na maioria destes. Porém, a alegria do crente não está nas circunstâncias, a alegria do crente está em Deus, que não muda. O Manuel me deu um presente. Eu tenho lido um livro muito abençoador, que é A Imitação de Cristo. É um clássico, muitos já devem ter lido. Eu não tinha lido ainda, o Manuel me deu um tempo atrás, e agora, nas férias do mestrado, eu estou conseguindo ler. E pensa num livro edificante. Tomás de Kempis, ou Thomas de Kempis, sei lá. Se você não está lendo nada, leia esse livro. E lá, o autor diz uma frase que fecha, dá um fecho nisso aqui que eu estou querendo dizer. Ele diz, a razão da nossa alegria, ele diz: se você tem a Cristo, rico você é e tem o suficiente. Vou repetir isso aqui. Esse livro é incrível, cara. Geralmente eu não marco o livro, mas esse aí eu me vi lendo cada coisa que eu tive que marcar. É claro, eu vou fazer vou ressaltar um ponto aqui. Existem alguns erros ali. Ele é da Idade Média, o autor, então ele tem algumas visões católicas em alguns momentos, tá bom? Mas é pouco. Mas vamos lá. Vou repetir a frase. Se você tem a Cristo, rico você é e tem o suficiente. Nós somos capazes de experimentar a alegria de ter o suficiente quando a nossa percepção da realidade reflete a verdade. Por isso que Paulo fala de se livrar da mentira e andar pelo fermento da verdade. Quando enxergamos o mundo à luz das Escrituras Sagradas, nós entendemos por que podemos ser alegres a despeito das circunstâncias. Eu vou dar alguns exemplos aqui, só para ilustrar. Muitas guerras estão acontecendo no mundo. Isso aí é motivo de muita tristeza, em algum sentido sim, mas a palavra nos diz que isso são apenas as dores no parto. As coisas vão piorar e depois Jesus vai voltar. O crente deve aguardar o retorno de Cristo. Ou, eu estou sofrendo, muitas lutas eu estou passando. A palavra do Senhor nos diz que todas essas lutas que você está passando, de alguma forma está cooperando para o seu bem, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus. A imoralidade deste mundo me entristece profundamente. A palavra de Deus diz: bem-aventurados que choram pelo pecado ou pela imoralidade do mundo, pois eles serão consolados. Por aí vai. Quando nós enxergamos a realidade à luz da palavra do Senhor, nós temos como nos alegrar, mesmo em todas as dificuldades, porque estamos em Cristo. Concluindo, que Deus nos ajude como igreja e como indivíduos a fugirmos do fermento ou do ovo estragado do pecado e avançarmos alegremente em uma vida piedosa, em uma busca constante por santidade.
Em nome de Jesus, amém.